Todos nós trazemos conosco as marcas do nosso caminho. Na vida nós vivemos muitos momentos bons, momentos difíceis, mas em todos os momentos da vida podemos crer que temos um Deus, que nós não andamos sozinhos, desamparados. Nós temos um Deus que é conosco, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos capacita, que nos faz ir além das nossas impossibilidades. Crer é essencial para viver o milagre, a resposta, a bênção, a vida. Às vezes nós perdemos as oportunidades que Deus tem para nós porque não somos capazes de crer. Crer é essencial. Eu trago comigo uma história bíblica de um homem que sofria muito. Ele sofria muito com o seu filho. Ele mesmo dizia que o seu filho era endemoniado. E muitas vezes o demônio tomava seu corpo, jogava o filho dele no fogo, jogava na água, ficava caindo, espumando. Ele ficou sabendo que Jesus Cristo expulsava demônios, libertava vidas, e ele foi até onde Jesus Cristo estava. Chegando lá, não encontrou Jesus, encontrou os discípulos e contou para os discípulos o problema. E os discípulos começaram a tentar expulsar o demônio que estava no corpo do menino, segundo o pai dizia, e o demônio não lhes obedecia. E os fariseus começavam a disputar com eles, dizer por que o demônio não sai, por que sai, por que não sai, e ficou aquela situação difícil, um clima difícil, e o pai desesperado. O pai veio se aproximar de Jesus, talvez alguém disse para ele assim, é que ele é Jesus. E ele foi até Jesus. E chegando diante de Jesus, explicou e contou toda a sua história novamente. Só que ele disse a seguinte frase: se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajuda-me. Jesus voltou para ele a pergunta e disse: se você pode crer, tudo é possível que crê. E aquele homem percebeu que não acreditava o suficiente, então ele se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Às vezes queremos tantas coisas, queremos conquistar tantas coisas, queremos vencer, e nós temos dificuldade para crer. Jesus várias vezes falou que as pessoas precisavam crer. Ele disse para os discípulos que os discípulos precisavam crer. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer assim: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E aí fala um monte de coisas que faremos se crermos. Crer é essencial. A salvação vem para nós se nós crermos. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia vai dizer que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para aqueles que creem, Jesus tem palavras especiais, ensinamentos mais profundos. Em João capítulo 8, versículo 31, a Bíblia vai dizer, e disse Jesus para os discípulos que criam nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele homem, ele viveu um momento difícil na sua vida. O pai do menino lunático era um pai que buscava constantemente a transformação da vida do seu filho. Seu filho sofrendo, segundo o próprio pai dizia, nas mãos de um espírito maligno que o tomava e destruía a sua vida. A Bíblia não fala quantos anos tinha o rapaz, se era um menino, se era um rapaz, se era já quase um homem, mas a Bíblia fala que era um menino, e o título do texto fala: o menino lunático. Mas o que me chama a atenção é a perseverança desse pai em viver a mudança de vida que ele precisava. E perseverança, às vezes, é o que nos falta. E mesmo que ele já estava cansado de sofrer, eu sei que o sofrimento mina a nossa fé.
Às vezes você até quer, mas você não quer o suficiente a ponto de crer. E alguém pergunta para mim, pastor, como é que eu faço para crer? A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu digo que crer numa visão muito própria é querer além das circunstâncias. Ninguém pode impedir você de querer. Querer é algo que só te cabe, só cabe a você. Eu sei que a um certo momento de tanto sofrer, aquele homem já tinha dificuldade de querer. O seu querer passou a ser um sonho, um desejo distante. Mas aí ele contava a sua história. E eu percebo de tanto contar a sua história se tornou uma palavra que gerava uma fé sofredora, uma fé perdedora, uma fé aflita. Talvez você já tenha contado a tua história tantas vezes que você se acostumou com essa realidade. Você se acostumou com essa dor, com essa aflição, com essa perda. E você tem dificuldade até mesmo de desejar algo diferente do que você tem vivido. A Bíblia vai dizer que aquele homem conta a sua história para os discípulos, conta a sua história para Jesus. E não me fala quantas vezes contou essa história. Mas certamente ele deve ter contado essa história para muita gente. E às vezes nós acreditamos mais na dor do que na saúde, porque nós contamos a nossa história. Se você for na fila dos hospitais, você vai ver que muitas pessoas estão ali contando as suas histórias de dor e sofrimento, e um conta uma história mais sofrida do que a outra, e se acostumam com as suas histórias. E quando eu comecei a pensar no que eu compartilharia com você hoje, essa frase me veio ao coração: uma nova história. Agora aquele homem estava prestes a mudar a sua história de vida, porque ele contou a sua história pela última vez para alguém que tinha o poder de mudar a sua vida. Jesus Cristo, quando é apresentado aquela situação, ele diz assim: se você pode crer. E eu pergunto a você, meu irmão, você pode crer? Você pode crer que algo pode se transformar? Você pode crer que a porta pode se abrir? Você pode crer que Deus tem poder para mudar a tua vida? Porque foi o que Jesus perguntou: e você pode crer? Se você pode crer. E aí eu lembro de quando, toda vez que eu falo esse tema, eu lembro de Pedro. Quando Pedro ele começou a andar sobre as águas, Jesus Cristo vinha andando sobre as águas, e depois de pensar em tantas coisas, alguém disse: é Jesus? E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem, Pedro. Pedro imediatamente pulou dentro das águas e começou a andar sobre as águas. Só que eu falei sobre isso esses dias aqui em Brasília, na nossa igreja. Às vezes você começa a alcançar as vitórias e a ficha cai: gente, eu estou alcançando a vitória. E você começa a ficar empolgado com a vitória. E às vezes caímos no erro de pensar que as vitórias que alcançamos, nós as alcançamos por nossa própria força, por nosso próprio mérito. E de repente a ficha caiu para Pedro: eu estou andando sobre as águas. Só que ele começou a olhar o vento, começou a olhar as ondas e começou a concluir: eu estou andando sobre as águas, com esse vento todo, com essas ondas todas, e começou a afundar. Nisso que ele começou a afundar, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo estava mais perto dele. E ele falou assim: Senhor, socorre-me. E quando ele disse: Senhor, socorre-me, Jesus tomou ele pelas mãos e o levantou. Essa palavra fala comigo.
Porque nem sempre nós cremos com a força que precisamos. Quando Jesus Cristo ele falou para aquele homem, se você pode crer, ele concluiu que não cria o suficiente e falou, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus Cristo assumiu a dianteira da sua luta. Às vezes pensamos ser capazes de dizer para Jesus, com todas as letras, que não cremos o suficiente, que não somos capazes, que nós precisamos dele. E tal qual Pedro disse, Senhor, socorre-me. E Jesus Cristo imediatamente tomou ele pelas mãos e fez ele vencer as ondas. Porque Jesus não colocou Pedro nas costas e saiu andando. Jesus Cristo fez com que Pedro voltasse a andar sobre as águas e voltaram os dois juntos para o barco. A Bíblia vai dizer que agora Jesus Cristo assume a dianteira, no caso do menino lunático, e começa a expulsar aquele demônio, e o demônio agita o corpo do menino e ele fica caído no chão como morto. E alguém disse assim, morreu. Morreu o menino. Mas Jesus Cristo, tomando-o pela mão, o levantou e entregou ao seu Pai. A vida nos prova de muitas formas, e esse momento da vida desse pai nos fala muito, porque quando Jesus começou a agir em sua vida, deu a impressão que a situação piorou. E quando Deus começa a agir na nossa vida, ele começa a colocar as coisas no lugar. E alguém disse assim, morreu, tá vendo? Estava demoniado, mas estava vivo, tá vendo? Dava problema para o seu pai, mas estava vivo, tá vendo? Ele era doente, mas estava vivo, aí agora morreu. E quantas vezes você começa a servir a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, buscar em Jesus a resposta, a bênção, a vida, o livramento, a porta aberta, a solução. Você aceita Jesus como teu Salvador e nas primeiras provas da vida, alguém joga na tua cara dizendo, tá vendo aí, foi para a igreja, sua vida piorou. Enquanto você não era da igreja, a tua vida não era assim. E aí as pessoas começam a questionar a tua fé, questionar a tua vida com Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo assumiu o controle. E essa palavra fala muito comigo, porque às vezes somos tardios em entregar o controle das nossas vidas ao Senhor. Pastor, como é que eu faço isso? Orando, aprendendo, ouvindo a palavra, fortalecendo a minha fé diante de Deus. Eu vou me colocando diante de Deus e assim eu vou assumindo que Jesus Cristo tem o controle. Quando eu me coloco diante do Senhor, quando eu dobro os meus joelhos diante de Deus, eu permito que Jesus assuma o controle da minha vida. Quando eu não fico aflito, então um texto que eu amo muito está em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus com oração, súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pedro voltou para o barco, o menino lunático foi liberto, e o nome do Senhor foi glorificado. O Senhor vai te dar a vitória. Mas nunca esqueça de que a glória pertence sempre ao Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai bendito, Pai santo, buscamos a tua face nesta manhã. Sabendo que tu és Deus acima de tudo e de todos, nos colocamos diante de ti desejosos por tua presença, crendo que tu tens um tempo novo para todo aquele que te busca, Pai bendito. Eu peço que os céus se abram sobre as nossas vidas hoje. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, firma nossos passos, quebra todas as cadeias que prendem, que limitam, que amarram. Traz um tempo novo sobre esta vida que te busca, Pai. Quantas vezes o teu filho já está se sentindo cansado,
de contar as mesmas histórias, buscando as respostas, buscando a solução, buscando a transformação da sua vida, buscando uma nova história. Ele está sempre contando as mesmas histórias, Senhor. Vem dar um basta, Pai, a esse sofrimento. Venha abrir a porta que direciona esta vida à solução que ela precisa. Faz acontecer o teu milagre, Pai. A tua palavra diz, importa crer. Tal qual Jesus disse, ó Deus, a Jairo, falando assim, Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Ó Pai, fortalece a nossa fé. Ah, Senhor, aquece o nosso coração com as tuas palavras, tal qual disseram os 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, bem que os nossos corações ardiam enquanto ouvimos as suas palavras. Que os nossos corações venham arder com a tua palavra e a fé venha incendiar a nossa alma pelo teu Espírito Santo. Revela-nos, ó Deus, o oculto e o escondido para a glória do teu nome. Abençoa teu povo, ó Pai. Firma os passos de cada um. Traz a bênção, a vida, a restauração, o milagre. Te clamo estas coisas por quanto eu creio em ti. O teu filho precisa diante de si as oportunidades e as portas abertas. Dá a oportunidade que ele precisa e abre as portas que ele busca, Senhor. Clamamos estas coisas, declarando que tu e só tu és Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe você, Deus venha te fortalecer, firmar os teus passos, que as cadeias que são contra a tua vida caiam todas por terra e haja bênção, haja vida, haja milagre. Compartilha, curte, comenta, vamos anunciar a nossa fé, vamos mostrar a este mundo que nós temos um Deus, vamos dizer que Jesus Cristo é poderoso, vamos juntos? Então compartilhe esse vídeo com alguém, vamos buscar alcançar o máximo de pessoas possível. Se você não me segue ainda no meu perfil no Instagram ou no meu canal no YouTube, faça isso. Vamos juntos compartilhar estas verdades de Deus. Deus abençoe você, Deus te dê um dia de vitórias e amanhã, sexta-feira, às 6:30 da manhã, querendo Deus, a gente volta. Deus te abençoe em nome de Jesus.